Olá, eu sou Clécio Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre sustentabilidade e ajudar a sua empresa a se tornar mais sustentável. No programa de hoje, vamos ver o impacto de uma governança empresarial com uma boa comunicação e alguns passos para atingir essa meta. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial revelou que 59% das empresas consideram a falta de comunicação como principal risco para a governança corporativa. Segundo a mesma pesquisa, 57% das empresas reconhecem a importância da comunicação externa da governança para prevenir crises e projetar uma imagem de transparência, enquanto 54% valorizam a comunicação interna para projetar uma imagem unificada e forte. A comunicação transparente fortalece a confiança entre equipes e líderes, contribuindo para um ambiente de trabalho positivo. Empresas com comunicação clara têm 35% mais chances de alcançar suas metas. A comunicação estratégica eficaz desempenha um papel crucial na gestão de crises. Para ampliar nossos conhecimentos e debate sobre o assunto, recebo no programa a jornalista e assessora de imprensa Cláudia Santana. Ela atua na gestão de redes sociais e na criação de estratégias de comunicação para pequenas e grandes empresas. Olá, Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui. Prazer todo meu estar aqui nesse programa maravilhoso, respondendo aí as questões da minha área, que é comunicação. Olha só, Cláudia, como você define o papel da comunicação dentro da governança corporativa e, na sua experiência, como a comunicação pode fortalecer a transparência nas empresas? A comunicação sempre foi fundamental para as empresas, né, Clédson? Mas hoje em dia ela se tornou ainda mais. Por quê? Porque nós estamos agora vivendo a época da geração Z, que é muito mais atenta. E muito mais agora na área de ecologia e sustentabilidade, como você bem sabe, são temas muito delicados para essa nova geração. Não que as pessoas da nossa geração não liguem, tanto que tem você que sempre foi um ativista, um líder nessa área. Mas a comunicação agora, ela precisa dessa transparência. Não basta mais você ter ações, né, positivas e tudo mais, voltadas para a sociedade, mas você realmente precisa mostrar que você está atento. Aquela era que as empresas buscavam lucro pelo lucro, já se foi. Os consumidores hoje exigem mais das corporações. E é aí que entra a importância da comunicação. É a comunicação que vai mostrar para esse consumidor, esse cliente, de que a empresa é sim responsável, é consciente, que ela tem as metas de vendas, de lucro e tudo mais, mas ela não deixa um rastro que não possa ser absorvido pela sociedade. É verdade. O que é que a comunicação pode ajudar na eficiência na governança daquelas empresas que investem em comunicação? Faz muita diferença, porque assim, a gente fala desde que nasceu, desde que é bebezinho, começa a falar, então todo mundo se acha um comunicador. Você sabe falar, então é uma coisa natural para todo ser humano, e todo ser humano precisa se expressar de alguma maneira, é por isso que a gente se comunica. Agora, quando a gente fala de uma comunicação corporativa, que é da empresa, o porta-voz, que é o líder, ele precisa se preparar para conversar com a comunidade, com os players, com o mercado, com os fornecedores e até com os funcionários. Então é uma comunicação que segue uma estrutura, sim, de transparência, de ética e tudo mais, mas tem alguns rigores, alguns preparos. Então essas empresas que tratam a comunicação de qualquer maneira, não tem ali um profissional da área trabalhando, vendo os temas, porque você imagina a dificuldade. Você tem lá um comunicado, digamos aí uma empresa que teve um problema ambiental. Ela precisa comunicar, primeiramente, o público interno, porque eles vão reverberar. As pessoas têm família. Se a gente pensar naquele exemplo que aconteceu da Vale, os próprios familiares já estavam temendo pela vida de quem trabalhava ali dentro. Uhum. Então, a gente precisa ter um profissional que saiba dialogar com quem trabalha, com a sociedade que está fora, com os fornecedores e até com a imprensa. E é muito difícil que um líder, sem um preparo, porque geralmente eles vêm de outras áreas e não de comunicação, ele consiga dialogar em todas essas linguagens.
Muitas vezes ele precisa de um media training, ele precisa aprender a comunicar-se com a imprensa, que é diferente de uma comunicação interna. Então, sem o auxílio de um profissional preparado, que tenha toda ali uma metodologia e esteja sensível aos canais, porque a comunicação sempre é uma via de mão dupla. Então, se o líder ele dispõe de todo esse tempo, eu chego a questionar se ele é tão bom de comunicação com todos os públicos, será que ele está liderando? Porque é muito difícil você atuar em todas as plataformas. E o líder tem outras preocupações. Para quem é líder, que é um líder de empresa, que está ali na frente de uma organização, o que é que você sugere para que esse líder ele se prepare para saber se comunicar? Olha, a comunicação vale ouro. E às vezes de uma frase mal colocada, uma ideia mal posicionada, ela traz prejuízos financeiros. Por quê? Porque às vezes você está com um assunto para você tão claro e você acha que você, falando dele, todo mundo está entendendo, e nem sempre é assim. Quando ele precisa realmente de se comunicar, seja com algum público especificamente, ele tem muito a ganhar se ele ouvir um profissional. Por quê? Porque para a imprensa é um tipo de escrita, por exemplo, um press release. Agora, uma comunicação interna já precisa ser um outro tom. Então, achar o tom de voz do público, muitas vezes o líder não tem essa sensibilidade. Então, quem tem esse profissional dentro da empresa acaba o quê? Evitando muitas vezes ruídos na comunicação. Você acha que a comunicação ela impacta as tomadas de decisões e a cultura de uma empresa? A comunicação reflete isso. Na verdade, a comunicação vem para expressar, né, exatamente quais são os valores da empresa, o que ela realmente dá importância. Por isso que eu digo, é uma outra era. Aquela fase que você contratava lá uma pessoa de marketing para inventar e colocar no seu site missão, valores e tudo mais, aquilo passou. A cultura que vai dizer qual é o clima que impera, o que realmente é importante para a empresa. E a comunicação só vai expressar esse sentimento, certo? Agora, se você realmente tem uma cultura bem implementada, então se o líder vive aquilo que ele realmente acha importante e sabe comunicar para os seus funcionários, para os seus colaboradores, as pessoas do time estão com ele, vivem aquela verdade. Quando ele fala de alguma ideia, aquilo emociona, todo mundo sabe qual é o propósito da empresa. Sem o propósito, a gente não consegue ter primeiro a unidade do grupo e nem uma unidade de comunicação. Agora me conte, quais são os maiores erros da comunicação empresarial? Olha, primeiro, não ter um profissional bem preparado, não entender, não levar a sério que a comunicação não é um departamento que você possa prescindir. Ela é necessária sim, porque a partir dela é que as suas ideias vão chegar até o mercado, a partir da comunicação é que você vai conseguir motivar o seu colaborador. E você imagina em momentos de crise o quanto é importante que todo o time esteja unido, e saiba da verdade e acredite no líder. Ele vai receber todo o apoio interno. E quando aquilo não se comunica, o que acontece? A gente cria um espaço para um boato. Por exemplo, se você não vem a público dizer que você é um líder, qual é a sua bandeira, você cria um espaço para que os outros digam quem é o Cledson. Tanto que você lançou um livro agora maravilhoso, Exatamente. Todo mundo sabe dessa história. Para falar sobre liderança. Porque aí você já torna explícito quem é você. Você não abre espaço para que outros digam. Então, se eu conheço você, sei que você é sempre um homem muito ético, muito elegante, se eu ouço um boato sobre a sua pessoa, eu já descarto. Porque você tem uma credibilidade, porque eu te conheço, porque você permitiu que essa sua comunicação chegasse até mim. Então, esse é o primeiro grande erro e muitas vezes fatal das empresas. Os líderes se fecham, aí daqui a pouco vem uma crise, o colaborador nem sabe do que está acontecendo, ele é o último a saber, ele se sente o quê? Traído. Qual é o papel da comunicação ou da área de comunicação de uma empresa quando a gente está à deriva de uma crise ou que essa crise já está aí, né, em canais de comunicação em todo o Brasil, como o caso da Vale? A comunicação sempre é muito estratégica, eu já tive a oportunidade de participar de algumas e a primeira coisa que acontece, a gente fala, senta com o cliente e fala, olha, conta a verdade, porque a gente está do seu lado, a gente vai saber transmitir isso
e vai saber responder à altura da demanda da imprensa, principalmente, né? Agora, o que acontece? A reputação, ela é um capital social. Então, quanto mais você tem uma história aberta, é isso que a gente estava falando. Se eu conheço a sua índole, se eu conheço seus valores, se eu sei das suas obras, eu posso acreditar mais facilmente em um boato ou não. As mesmas pessoas, lógico, de uma reputação muito boa, uma empresa que tem uma reputação boa no mercado, pisou na bola, fez alguma coisa errada e isso chegou até a imprensa. Ela tem um capital social ainda maior do que quem nunca trabalhou. Ela vai poder ter a credibilidade de, sim, assumir o erro. Se de fato ela errou, é preciso assumir. E imediatamente não ficar parado se desculpando. A pior coisa no momento de crise, Clédson, é você ficar se desculpando. Você precisa agir rápido. Olha, aquilo aconteceu em função de um momento que a gente estava numa construção, isso, mas a partir de agora nós já estamos aqui com um plano de remediação para ser implantado urgentemente, inclusive já vinha sendo estudado. Você conta o que você já vinha fazendo. Se você não vinha fazendo nada, o importante é a partir de agora. Não perca muito tempo se explicando por que você fez a coisa errada. Perca mais tempo, gaste tempo explicando o que você vai fazer para remediar, porque é isso que importa. E a mídia é muito ágil. O jornal de hoje fica velho amanhã, que dirá com rede social. Quando falta nas empresas clareza, objetividade, ou também quando existe a omissão na comunicação de algum tipo de crise, isso pode afetar, piorar, na verdade, a reputação, a imagem da empresa? Muito, muito. A gente já viu várias empresas que perderam a credibilidade, perderam dinheiro na bolsa, perderam as ações, enfim, viveram o caos justamente porque não trataram a verdade de uma maneira correta. A pior coisa em crise, quando chega a crise e a gente que é do departamento de comunicação fala assim, coloque as cartas na mesa. Por pior que seja o que aconteceu, deixa a gente conhecer todo o panorama para montar uma estratégia, uma solução não de desculpa, mas de uma remediação com ações fortes e contundentes, sabe? De você realmente marcar o daqui para frente, o importante é agora. No caso da Vale, o que aconteceu foi uma tragédia, mas e aí? Vai ficar se omitindo? As pessoas não tinham mais casa. Como é que vai ser esse plano de contingência? A gente tem que agir muito rápido. A empresa não pode demorar para trazer as soluções. Seja lá o problema que ela estiver enfrentando, ela precisa não só dar satisfação para a sociedade, mas propor uma solução. Certo. Porque o que ela fez não tem mais jeito, já foi. Então o líder ele não pode ser essa pessoa despreparada e principalmente ele precisa ter uma blindagem emocional 100%. Eu sei que é difícil, mas o jornalista, por isso que o media training é muito importante para o líder. O jornalista ele é treinado, eu sou jornalista, a gente é treinado para fazer pergunta indiscreta. O jornalista já vem com aquela pergunta para que você realmente não saiba como perca, responder. Na verdade. Exatamente. Né? E você então vai ter que se preparar muito bem, principalmente emocionalmente. Você precisa distinguir que não é a sua pessoa que está sendo atacada, é a da sua empresa. Ai, Cláudia, mas se a empresa sou eu? Quando a imagem do dono é que está ali na frente, se você não tem um CEO, você é que é a empresa, você precisa ter o dobro de equilíbrio emocional, de uma comunicação clara, assertiva, eficiente, persuasiva, mas sobretudo honesta. O brasileiro, principalmente, nós odiamos quem erra e não admite, mas aquele que joga a toalha, mostra humildade, né? Quem de nós nunca errou, nunca pisou na bola, nunca teve um plano com alguma falha, às vezes é do colaborador, e principalmente abale o seu principal capital, que é a sua própria marca, é a sua reputação. Quais são as estratégias de comunicação que você indicaria para que as empresas garantam o discurso versus a prática? Ainda que a prática não seja aquele ideal, né? A gente quer, logicamente, a gente quer mostrar que somos os melhores, estamos nas melhores posições, mas quando não estamos, a gente pode dizer que temos desejo de chegar e está tudo bem. Quais são as técnicas, as estratégias, na verdade, de comunicação que você pode
dar para essas empresas que ainda não estão alinhadas aí? A primeira coisa é realmente você estar comprometido com a sua verdade. Esquece aquilo que está lá no site, bonito, e que ninguém às vezes nem entende, e não vive aquilo. Precisa sair do chão. Se é uma fábrica, o chão de fábrica já tem ali uma cultura. Ali a gente percebe o que é importante para a empresa, o que realmente ela valoriza. Então isso demanda muita conversa, muita vivência para que a gente defina ali quais são os valores dessa empresa. E é a partir disso que a gente vai poder externar e dizer o nosso comprometimento, levantar a nossa bandeirinha. Ninguém nos cobra, ninguém cobra empresa nenhuma, Cledson, a nada. A empresa é que se compromete e depois ela que não cumpre. É a mesma coisa de eu falar para você assim, olha, Cledson, eu estou comprometida com os pandas lá da Indochina do Norte. Aí você fala, alguém me pediu para me intrometer lá numa área? Não. Aí um dia acontece lá alguma coisa. Fala, mas Cláudia, você não estava comprometida com eles? Você não fez nada. Então ninguém me mandou, ninguém pediu para que eu me comprometesse. Mas a partir do momento que eu anuncio que eu estou comprometida, todo mundo vai me cobrar daquilo, você concorda? Sim, lógico. Então a empresa tem que ser muito clara, falar, gente, é maravilhoso salvar o planeta, mas neste momento, realisticamente falando, o que eu posso fazer? Todo mundo sempre pode fazer alguma coisa. Essa é a verdade. A gente também não pode ficar nesse comodismo achando que... Porque o mundo está muito mal. A gente sabe que da finitude dos elementos. Sim. A gente sabe que a gente está num caos social. O planeta pede socorro, né? E a sociedade mais ainda. Verdade. Porque a gente vai viver depois de 2030. Nós vamos colher tudo isso que nós estamos plantando. Ou seja, excessos. Cláudia, muito boa a nossa conversa. Eu vou para o intervalo. Você é de atitude, não sai daí. Eu rapidinho, eu já volto. Prometo. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Olha, eu falei para você que era rapidinho, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e hoje com Cláudia Santana, jornalista, e falando sobre um tema extremamente importante que é a comunicação. Falando em comunicação em ESG, como a comunicação ela reflete nas práticas ESG? A comunicação ela pode dar um tom de voz mais alto, mais comprometido com ESG. Mas isso nem sempre é bom. Sabe por quê, Cledson, na empresa? Porque se a empresa não vive de verdade aquilo, pode transparecer. Não na comunicação oficial. Digamos que na comunicação oficial a gente mostre que a gente está alinhadíssimo em todos os pontos da ESG. Mas na nossa prática, ali no chão de fábrica, aquilo não acontece. Então a gente fica à mercê do quê? Vem um jornalista, redes sociais, às vezes o próprio colaborador fala, olha, nós estamos levantando a bandeirinha aqui, mas aqui dentro a gente não cuida do lixo, a gente não tem essas práticas. Olha o risco que a gente corre, que as empresas correm, quando isso não é verdadeiro. Então, gente, se não é verdade, se para você é um custo, ainda não está preparado, não se comprometa. Ninguém te obrigou a nada. Mas se você se comprometeu, vai ter que viver aquilo. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala em várias plataformas de como se comunicar. E as redes sociais é uma ferramenta extremamente importante para essa comunicação, tanto comunicação interna como a comunicação externa.
Pensando nisso, nas redes sociais, qual é o impacto que essas redes elas podem causar na reputação de uma empresa se ela não souber, se a empresa não souber administrá-la de forma adequada? Olha, até uns 5 anos atrás, 3, as empresas morriam de medo de rede social. Elas achavam assim, se eu não colocar o perfil, ninguém vai falar mal de mim. Era até pior, porque algumas criavam um perfil fake da marca. Então é aquilo que a gente estava falando, se você não fala de você, você abre espaço para o boato. Então aí elas começaram a se posicionar. Mas você sabe que eu fiz uma pesquisa outro dia e reparei que a maioria, elas não permitem comentários. Às vezes até em vídeos do YouTube, não permitem que a gente comente. Isso significa que ela está fechada, ela tem medo de críticas. E aí ela perde uma oportunidade tão valiosa e tão bacana da rede social, que é aquela contrapartida. Porque antigamente, quando tinha só rádio, TV, as mídias tradicionais e era caro, você não ouvia quem estava do outro lado. Agora, com a rede social, é tão legal quando a empresa sabe valorizar e sabe utilizar aquele espaço, porque ela tem uma fonte de pesquisa gratuita ali. Ela posta um produto, ou uma ideia, um conceito, já vem as pessoas comentando. Isso é ouro. A gente gastava uma fortuna para fazer validação de produto, para ouvir o consumidor. Hoje ele está ali querendo palpitar. Então, saiba ouvir, né? E entender, compreender, não tenha medo de haters. Não tenha medo, porque ele, de alguma maneira, o hater, ainda que coloque ali um comentáriozinho negativo, ele estimula o debate. Então é mais uma oportunidade. Todo mundo que comenta, eu recomendo que você, por 2 razões, responda ao comentário. Não só coloca lá o coraçãozinho, não dá like. Comenta, porque primeiro que o robô vai achar que você está interagindo, ele não vai contar como 100 comentários, se você responde, já serão 200. Então o robô fala, olha que está enriquecido, isso aqui está legal, ele vai entregar mais, você tem mais alcance orgânico. E segundo, que a pessoa vai ficar mais feliz, ela, poxa vida, tem alguém de verdade aí. Não é ainda que seja o departamento, ainda que seja lá o menu chat, que é tudo automatizado, coloca respostas variadas e humanas. Ou então paga um profissional, ou você mesmo. Se é na minha empresa, as pessoas ficam lá de marketing para ouvir, para comentar, para interagir. É uma rede social, não é uma rede de propaganda. Eu mostro e você vê. Isso era a televisão. Eu ficava lá assistindo passivo, né? Todos nós passivos, e vinham as propagandas. Mas rede social é para a gente sociabilizar. É um espaço de diálogo. E é por isso que muita gente não consegue sair dessa casca formal, institucional, e não consegue realmente vivenciar o que a rede social tem de melhor, que é justamente essa troca. Como essas empresas, pequenas e médias empresas, podem criar seus departamentos de comunicação, sem, logicamente, gerar um custo que elas não consigam arcar com esse custo se for alto? Eu acredito que a comunicação não é um custo alto, mas para algumas empresas elas podem entender que seja um custo que é fora do seu não é nada, mas cada empresa tem a sua realidade. Vamos pensar então uma pessoa que tem um e-commerce pequenininho ainda. Hoje a gente tem tanta ferramenta bacana para poder automatizar e ajudar nisso, até na área de comunicação. Por exemplo, você pode comprar um bot, que é justamente um assistente pessoal que vai te ajudar a responder essas questões da rede social, por exemplo, ou dentro lá do seu e-commerce. Você não precisa mais ter um profissional fixo, humano, você pode ter um robozinho ali, é o seu assistente virtual, preparado, treinado para responder e te ajudar nessas questões de comunicação. Né? Então você tem aí desde um chat GPT, não esse aberto, você precisa, já tem gente vendendo até, sabia? Os botzinhos já treinados da área de comunicação, e você pode instalar tanto no seu site quanto no seu WhatsApp, para você poder responder em massa e ter essa qualidade. Outra maneira é terceirizar. Eu acho que o custo interno às vezes é um pouco pesado para quem é pequeno, mas você pode terceirizar. Não consigo terceirizar full time. Uma consultoria. Para a gente finalizar, conte para a gente, quem está nos assistindo, qual é a dica que você dá para essas empresas que ainda não têm os seus departamentos de comunicação e como elas podem implementar ou implantar esse departamento sem onerar o seu orçamento?
Eu acho que elas podem recorrer aí aos profissionais, tem excelentes colegas, tem muitas assessorias abertas hoje para prestar esse serviço para as empresas, né, Clédson? Acho que sempre um bom consultor, um profissional que te oriente, ele evita que você perca ainda mais dinheiro, porque quanto mais você vai na direção errada, você vai ter que voltar tudo até achar certo. Sim. Então, acho que um profissional experiente, ele te ajuda nesse sentido, ele faz com que você perca menos tempo, menos dinheiro, menos capital e, principalmente, menos talentos. Quantos talentos são desperdiçados, acabam indo embora das empresas por uma falta de comunicação? Não só do líder, às vezes são os departamentos, né? Então, um profissional de comunicação, ele vai conseguir criar todo um fluxo para que o trabalho se organize e flua de uma maneira melhor. Porque nós, seres humanos, fomos criados justamente para trabalhar em conjunto. Em algum momento, não sei como, caímos nessa matrix que eu acho que existe o projeto Cláudia, existe o projeto Clédson, existe o projeto do outro, mas nós estamos muito interligados. Então, quanto mais a gente conseguir se harmonizar e operar em conjunto, é muito melhor. Que dirá dentro de uma empresa? Se é uma empresa pequena, é incrível. Você sabia que os problemas de comunicação nas empresas pequenas são até maiores do que nas grandes? Imagino. É impressionante o tipo de ruído. Porque envolve a questão familiar, empresas pequenas são muito alinhadas com as emoções familiares. Exato. É uma loucura, eu já sei como funciona. Exato. Cláudia, obrigado por ter vindo. Te espero aqui mais vezes. Eu que agradeço. Um prazer estar com você, uma pessoa que eu admiro, adoro. E tô lendo o seu livro e assim, apaixonada, viu? Tá gostando? Muito. Muito bom. Que surpreendente, que história forte. Pois é isso. Você, que é de atitude, não deixe de comprar então meu livro, hein? E olha só, vou para um breve intervalo novamente, não sai daí, eu já volto, é rapidinho. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Humalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho e projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável S.A. Agora vamos dar um exemplo claro de falta de ética e transparência de uma empresa com seus clientes e parceiros. Quando a empresa escolhe não dizer a verdade, o impacto vai muito além do seu balanço financeiro. A confiança dos seus consumidores, a credibilidade com investidores e até a integridade das relações com fornecedores entram em colapso. A falta de transparência na comunicação externa revela muito sobre a cultura e a governança corporativa dessa organização. Em janeiro de 2023, as Americanas S.A., uma das maiores varejistas do Brasil, surpreendeu o mercado ao anunciar inconsistências contábeis de ordem de 20 bilhões. O que inicialmente parecia um erro técnico revelou-se uma fraude contábil sistemática, praticada ao longo de anos, com impactos devastadores. A empresa inflava articuladamente seus lucros por meio de lançamentos fictícios relacionados a verbas de propaganda cooperada, o VPC, e operações financeiras como risco sacado, apresentando uma saúde financeira ilusória ao mercado. Casos assim têm se tornado frequentes em diversos setores, como empresas tentando manter aparências enquanto esconde práticas antiéticas. Em tempos que a informação circula em segundos e a reputação de uma empresa pode ser construída e destruída com um clique, a comunicação corporativa deixa de ser apenas estratégica. Ela se torna fundamental para uma governança eficiente. Hoje, vimos que a comunicação bem feita é mais do que um instrumento de imagem. É um elo de credibilidade, um compromisso com a verdade, é uma extensão da ética que deveria existir nas decisões mais profundas da empresa.
O nosso programa vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Tenha dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail produção@atitudesustentavelse.com.br e nos siga nas redes sociais. Eu, Cledson Bernardo e toda a minha equipe te espero no próximo programa aqui na C3 TV. Tchau!